Boa noite, queridos irmãos e amigos. Convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos que nos auxiliam nesse momento, nessa corrente de amor e luz, nos harmonizando para o melhor entendimento da leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, a leitura é do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9, desconfiai dos falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Item 9, desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temoroso de que não lhe deem crédito. Algum desses impostores tem havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz, crédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante
a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhe faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam todos verdadeiros. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Complementando do livro Vivendo o Evangelho, Impostores de hoje. Em todas as épocas existiram os falsos profetas, acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados nos meios religiosos, semeando dúvida e confusão. Diante deles, que ainda se prendem às teias da vaidade e se impõem aos incautos, use o bom senso e a vigilância, entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros. Nos dirigindo para a parte final, vamos novamente elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos que nos acompanham nessa corrente. Agradecendo primeiramente por tudo que temos recebido e pela nossa vida. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram doentes, pelos que fizeram a passagem para o plano espiritual, que todos recebam o tratamento que estão necessitando e sejam envolvidos nas vibrações de amor, esperança e paz. Pedimos pela proteção da nossa casa espírita e pela continuidade dos trabalhos de caridade. Pedimos pela limpeza espiritual das nossas casas e a fluidificação de nossas águas, renovando as nossas energias e nos tratando, se necessário, conforme o nosso merecimento. Agradecemos por mais essa oportunidade e que não nos falte a nossa fé. E que assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos.